irmãos, vamos economizar tempo, porque a mensagem vai demorar um pouquinho de nada, que é a primeira carta, a primeira mensagem da carta. Vamos ler. Diz assim, as Santas Escrituras do Novo Testamento, na Nova Almeida atualizada. Gálatas 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus e Pai, ilumina nossos corações, para não fugir da Tua palavra, não sair da Bíblia Sagrada. Ilumina nossos corações, nossa mente, Senhor, para falarmos a Tua palavra, para que os irmãos compreendam e até eu mesmo. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem, irmãos, o tema da nossa mensagem está no verso de número 1, por Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou tentar ser rápido, mas o texto aqui é grande para nós compartilhar. Como nós estamos pregando no livro de Gálatas, vamos até o último capítulo durante esse primeiro trimestre, e é o último do livro de Gálatas que eu estou pregando e fazendo um livro para lançar as devocionais das cartas paulinas. A história de Paulo aos Gálatas. A cidade foi fundada na invasão gaulesa por volta do ano 279. E depois disso ela ficou conhecida como a Gália Oriental. Com a invasão, amados, dos gauleses, a invasão celta, e a agregação assim, de outras cidades, irmãos, ficaram sendo chamadas então de Galácia. O mundo estava começando, né? Certo? Aí não tinha ainda definido os ocidentes, não tinha ainda definido assim as regiões, e aí tudo foi começo, né? Olha, amados, em todo o período extra-bíblico, porque de Malaquias até Mateus tem 400 anos que não existe histórias na Bíblia. Assim Deus quis. As histórias foram paralelas, certo? Não houve então sequência. Meus queridos, este período foi assim como um apagão, 400 anos que Deus não falava como um profeta. É o que está registrado, amados. E aí vieram os livros de histórias que não pararam, as histórias extra da Bíblia, contavam aí, nós temos as histórias paralelas, que são extracanônicos, não são verdadeiros. Bem, veio aí o fechamento de Malaquias com a Septuaginta, a primeira Bíblia do Antigo Testamento. Aí foi a bênção, a palavra de Deus, né, escrita, né? Esse documento com as narrativas, irmãos. Bem, agora vamos para a época da Galácia, de Paulo, amados. E aquela altura estava sob o domínio do Império Romano, irmãos. E ali, Gálatas, a Galácia, as cidades
de Bitínia, da Capadócia, de Pérgamos e de outras cidades, onde tudo foi plantado a igreja, né, de Jesus Cristo ali por Paulo. Então, essa carta aqui de Paulo deve ter sido escrita pelo ano 48 a 49. E isto é uma suposição que aconteceu durante a segunda viagem de Paulo. Por isso que viraram em Gálatas capítulo 1 e verso 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então veja que aí Paulo já trata disso aqui, que nós já lemos aqui, todos os irmãos da Galácia. A Galácia era uma região, né? Estão comigo no verso 2, que nós já lemos, irmãos. Bem, Paulo, ele era o fundador da igreja da Galácia, né? De Gálatas. E ele fez isso evangelizando, indo à casa das pessoas, falando da redenção de Jesus, do reino de Deus. Jesus Cristo veio para ser o redentor do homem, veio para resolver o problema de Adão, desde Gênesis, 6.000 anos. Ele veio para perdoar, o homem como descendente prometido, como o Messias prometido, o Filho de Deus. Então ele veio, meus amados, tudo isso aqui são histórias que estão na Bíblia Sagrada, mas Paulo foi muito zeloso, porque Paulo foi chamado para pregar não só aos judeus, mas principalmente aos gentios. Por isso que ele tinha que sair de Jerusalém, por isso que ele tinha de percorrer outras regiões para anunciar Jesus Cristo, amado. Foi o que ele fez, né? Mas ele plantou a igreja, como ali era uma pressa. O pastor Marco plantou em poucos anos aí, né? 3 estados, 60 igrejas. Aqui é por lá, ainda chamado para resolver um problema, que entrou um cara aí diferente, entrou na igreja e está começando a mudar a mente, eu tenho que ir lá e dizer, irmão, bota esse cara para fora, é doutrina errada, né? Assim foi o que Paulo fez. Então vamos para a mensagem. Eu escolhi 3 versículos aqui, queridos. O primeiro é 1. Mas, por Jesus Cristo. Eu já fiz essa introdução aí, amados, e essa devocional da carta de Gálatas, amados, ela é riquíssima. Veja bem, irmãos, eu diria, como diz os grandes estudiosos, as cartas mais preciosas que tem na Bíblia sobre a salvação, sobre a nossa salvação, sobre a vida eterna, estão nas cartas de Paulo, nas cartas de Romanos e na carta de Gálatas. Aqui tem genuinamente a justificativa, a justificação. O homem foi justificado por Deus, o homem não merecia a eternidade, a salvação e o perdão, mas Jesus Cristo veio aqui, encarnou-se como homem, e aí pagou o preço na cruz do Calvário, morrendo ali para nos dar a salvação. Meus irmãos, é sobre isso aqui, amados. Olha, o verso de número 2, eu até já li para vocês. Paulo destaca aqui, amado, e chama a atenção dos irmãos, mesmo sofrendo Paulo investidas, irmãos, das seitas que começavam a chegar ali para atrapalhar o que Paulo fez, né? E seitas são essas? Eram cristãos mesmo, eram as seitas tanto dos judeus que se converteram a Jesus Cristo, como dos gentios. Aí Paulo, ao deixar a cidade da Galácia lá, aí vai os judaizantes, aqueles camaradas que não eram cristãos, mas que chegavam lá dizendo, elogiando o Dedé, né? Os gentios e os judeus da Galácia. O que Paulo falou foi maravilha. Ele falou da salvação eterna, da justificativa do homem, do perdão do homem, tudo certo. Mas para ficar legal, é preciso vocês se circuncidarem, é preciso vocês obedecer à lei, é preciso vocês festejar as festas judaicas. Paulo irritou-se,
E muitos estavam aceitando isso aí porque achavam que estava certo. É errado. A lei, a circuncisão, hoje é o batismo, as festas, as comidas, todas as coisas, irmãos, todas as coisas judaicas não pertencem mais ao cristianismo. É como diz Paulo, são sombras. Eu gostei muito de uma ilustração do pastor Augusto Nicodemos. Ele disse que as sombras não têm mais valor. E ele deu um exemplo, olha, eu vou citar com Dedé. Então, Dedé vai andando aqui, aí vem Jesus Cristo, né? A sombra vai cobrindo Dedé. Oh, coisa boa, né? Mas Dedé vê a sombra de Marco Severo, cristão, mas não vê o quê? Não vê os olhos, não vê a boca, não vê o cabelo, nada. Aí Marco Severo passa de Dedé e vira-se para ele. Aí Dedé vê o quê? Vê Marco Severo, vê os olhos dele, vê ele falando etc. Então a lei era sombra. A circuncisão, sombras, não tinha mais valor nenhum para a salvação. Por isso que nós temos que crer em Jesus Cristo, que veio trazer a salvação eterna, amados. Nem queria me deter para me pesar aqui, né? Mas muito bem, meus irmãos, mas vamos lá. Olha, meus queridos, aceita, amados, se baseava nisso que eu acabei de dizer para vocês, certo? O verso de número 4, que é o terceiro que eu escolhi para compartilhar com vocês, nos livrar deste mundo perverso. Amado, o mundo é perverso desde que o homem pecou. Ele foi condenado à morte eterna. E eu digo sempre, todos que nascem de Adão, até hoje, 8.000 anos, até Jesus, 6.000 anos, até hoje, 8.000 anos, nascem condenados à morte eterna. E o mundo está num caos sem Jesus Cristo, porque mais de 2/3 da humanidade são pessoas que não creram, são pessoas que não foram perdoadas, são pessoas que estão no pecado. Por isso que está aí, olha, essa ordem mundial aí, dizem que a China já comanda a Europa, já quer tomar o Brasil, o comunismo quer fazer uma ordem mundial para que as pessoas obedeçam ao homem. E lá na China persegue as igrejas, queima as igrejas, prende os crentes. Meus irmãos, o homem tornou um mundo perverso, certo? E hoje, nessa ordem mundial, irmãos, para ir contra quem? Contra a igreja. O que é a igreja? Jesus Cristo. Estão perseguindo quem? Jesus. É Jesus que é perseguido. Quando a igreja é perseguida, amados, né? Essa senha maldosa do homem pecador, amados, que não crê e quer eliminar, amado, a igreja do Senhor Jesus. Mas foi que Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Fantástico, né? Isso é fantástico em Jesus Cristo. Meus irmãos, primeiro ponto, amados, verso primeiro, irmãos, mas por Jesus Cristo. Preste atenção, irmão. A primeira coisa, amado, dessa carta é afirmar que Paulo é apóstolo. Você lê, né? Apóstolo, ele está se credenciando, meus irmãos, e ele está mostrando que todos os procedimentos que tiveram os apóstolos, ele então se afirma como apóstolo. Paulo contribuiu, amados, ele agiu e como apóstolo ele se firma, amado, nos critérios de que para ser apóstolo tinha que ver Jesus Cristo, ele viu, tinha que ser enviado por Jesus Cristo, ele viu, ele foi enviado. Então Jesus Cristo teve Paulo, ele viu Paulo, era um dos argumentos para ser apóstolo, meus irmãos, né? Presta atenção, amado. Ele
teve tudo isso? Primeiro, ele viu Jesus Cristo ressuscitado. Entendeu? E enviado por Deus. Paulo, ele se sentia assim um verdadeiro privilegiado, irmãos, pela escolha de apóstolos. Se você lê lá em Atos 9,15, diz que vai lá Ananias e diz a esse homem que está cego, primeiro dá vista a ele, depois diz para ele que eu os enviei, para ele, batize ele, eu vos enviei ele, Jesus dizendo a Ananias, para ele pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. Ele é apóstolo, certo? Ele é apóstolo. E como todos que foram escolhidos, ele também, para fazer exclusivamente o serviço de Deus, amado. O apóstolo Paulo, amado, foi exclusivamente da época de Jesus, né? Da época de Jesus. E ele foi esse enviado da grande comissão, amados, para levar a igreja, anunciar o reino de Deus. Paulo foi o maior plantador de igreja. Queridos, lamentamos, irmãos, a postura de, entre aspas, igrejas, irmãos, e ministérios que têm se arvorado, irmãos, da rotulação de impostos. De apóstolo, não existe mais apóstolo foi até Paulo, mas apóstolo, Valdemiro, não existe isso é mentira, é uma falsidade. Apóstolo de Macedo, não existe, isso é mentira, não está na Bíblia, é fora das 4 linhas, fora da Bíblia, não vale, meus irmãos, né? Não existe graduação de apóstolo, porque isso é algo estranho, amados, para entender a vontade humana e desobedecer a Deus, irmão, porque o tempo de apóstolos cessou, acabou. Aí agora, depois de quase 20 séculos de Paulo, né, o último apóstolo, agora tem apóstolo. Para lá, não existe isso não, meus irmãos, né? Olha, esses homens prepararam as doutrinas, a fundação das igrejas, está tudo aí na Bíblia Sagrada. Não adianta de nada, igrejas que pregam revelações, pregam coisas estranhas fora da Bíblia, ela é falsa, mentirosa. Por exemplo, lá em Colossos, os falsos profetas lá dizia que você pode pedir um anjo. Você lembra que um tempo atrás aqui, essa igreja tudo atrás de anjo, né? Era anjo voando no altar, no meio dos crentes, não sei o quê. Cessou, né? São mentiras, irmãos. Como agora no caso aqui, amado, de apóstolos. Meus irmãos, a finalidade foi feita. As cartas estão aí, a doutrina está aí. Tudo que é necessário, suficiente. Fechou! Na igreja romana, o Papa pode fazer as escrituras depois de 590 anos depois em que o Papa Gregório Grande, a Rómulo de Pedro até ele, botou o nome dos apóstolos, e a partir dele começou as catedras. Quer dizer, agora o Papa, se dizer assim, pode, como esse Papa agora disse que está liberado a união, o quê? Homofóbica. A união de dois homens, né? Quer dizer, está fora da Bíblia, meu irmão. Está errado. Não podemos aceitar, meus irmãos. Lamentamos, irmãos, que infelizmente muitos ajam desse jeito, irmãos. Mas a designação humana fora de época, irmão, fora da Bíblia, e o desejo estritamente humano, as pessoas que querem, amados, encher-se de vaidade, amados, e tentar uma hierarquia, numa escadinha, irmãos. Olha, isso é uma loucura, isso é perigoso, amados, isso é vaidade dos homens, infelizmente, amados, tem isso. Irmãos, hoje tem até pai pastor, pai apóstolo. Já tem até essa figura que é o Ed René, agora lá no Amazonas, né?
pai apóstolo, né? Quer dizer, mais um rótulo, né? Nem na época da luz tinha isso. Não pode, meu irmão, não é? É vaidade, é invocar para si, e Ed René invocou isso para si. Estou falando aqui na internet, chega lá ele, né? Infelizmente, irmãos, invocar a autoridade superior à sua própria honra, se autorrotulou. Para a gente ser pastor aqui tem que passar um processo muito grande, né, pastor Júnior? É tanta coisa, comissão, tantas coisas que acontecem, né? Mas olha, meus irmãos, o pior, amado, é que este tipo de vaidade está enganando aqueles que não lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia está entrando na goela tudo. De repente está não sei o que, está não sei o que lá. Pode, irmão. Não pode, amado. Em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, o verso 2, as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia, irmãos, foram plantadas por Paulo. Eles evangelizou as pessoas, falou do perdão, falou do reino de Deus, da graça salvadora, da missão que Jesus Cristo deixou para que fosse anunciada aos homens, a salvação, que chegou ao perdão que Deus mandou. O primeiro homem foi Adão, que me levou para a condenação eterna. O segundo homem é Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar, perdoar o homem como fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes. Meus irmãos, precisamos ter uma vida maior com Deus, irmãos, né? Os falsos cristãos, irmãos, eles atacam a igreja do Senhor. Meus irmãos, Paulo, ele era muito cuidadoso, irmãos, né? Com judeus e com gentios, para eles crerem na palavra de Deus, meus irmãos, né? Das igrejas plantadas, e eles ensinavam o legítimo, verdadeiro evangelho da salvação eterna, amados. E quando Paulo terminou sua segunda viagem, aí que ele tomou conhecimento que, depois que ele voltou, foi judaizantes, que judaizantes ia atrás deles, ia não só em Colossos, não só em Gálatas, mas aonde Paulo saía, eles entravam lá para confundir, para criar problemas, enganar aquele povo. Olha, essa carta que foi mandada aos Gálatas, depois que Paulo chegou, que soube alguém foi lá dizer para ele: olha, quando você saiu, 1 mês, 2, 3, 5, foi lá o pessoal fazendo a cabeça dos irmãos que creram em Jesus Cristo, o Reino de Deus, mas para ser legítimo tem que circuncidar, tem que obedecer à lei. A lei é sombra, não nos serve. O que nos serve é Jesus Cristo, meus irmãos. Nos serve Jesus Cristo, amado. E aí Paulo mandou essa carta aos Gálatas, certo? E para reagir contra esses falsos mestres, falsos judeus e gentios que se diziam cristãos, mas no final queriam tumultuar a igreja, amado. Eles tentaram influenciar, amados, alguns irmãos judeus e gentios que creram em Jesus Cristo com a mensagem de Paulo, e assim ele tentar atingir a igreja do Senhor Jesus, os salvos que ele se encontrava, irmãos, e que ignorantemente até alguns foram circuncidados e fizeram aquilo que eles pediram, mas muitos não aceitaram. Olha, essa carta, ela circulou em toda a Galácia. Toda a Galácia leram essa carta de Paulo, as afirmações que ele estava dando, as orientações que ele estava dando. Olha, pessoal, eu levei para aí o evangelho da graça de Deus, da salvação. Jesus Cristo é o Salvador, ele perdoou nossos pecados, ele nos deu a vida. Tudo isso, Paulo então mandou essa carta orientando eles, irmãos. Olha o que ele diz lá, mais na frente, que a gente vai ver isso aí. Gálatas 5, verso 10, olha o que ele diz aqui:
tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Vocês vão se manter firmes naquilo que se depender de mim. E mais ele diz, mas aquele que está perturbando vocês, aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação e chamou, sabe de quê? De anátema. Sabe isso mais na frente. Olha, meus irmãos, o que Paulo deixou transparecer aqui nessa carta foi essa preocupação, amados, para que eles não obedecessem aqueles falsos, mentirosos profetas, irmãos, que queriam tirar eles da fé cristã. E por último, irmãos, verso número 4, nos livrar deste mundo perverso. O Evangelho veio para isso. O homem, quando é perdoado, se torna crente, ele se torna a viver. O próprio Paulo disse, em Gálatas 2:20, nem vai ver isso mais na frente, ele disse aos Gálatas, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo firmada no Filho de Deus. Nossa vida, irmãos, é para ser em Jesus. Por que nós erramos? Somos cabeçudos, mesmo crentes, a gente não obedece à voz do Senhor, a gente quebra os compromissos com Deus. Irmão, nós precisamos entender que a nossa vida deve ser totalmente obediente a Deus para alcançar essa vida de bênção, de paz no nosso dia a dia, meus irmãos. Olha, meus amados, a raiz do pecado, amados, contraído pelo homem na desobediência de Adão, amado, foi realmente algo avassalador. Meus irmãos, o mal foi estabelecido, amados, dentro do homem, passou a todos os seus descendentes, irmãos, e o homem desobedeceu a Deus, irmãos, e isso trouxe grandes prejuízos. Para isso, ele tem que se arrepender, ele tem que crer, amados, em Jesus Cristo, no Salvador, para ter a vida eterna, amados. Porque o mundo, amado, não tem o que oferecer. O que é que o mundo tem para oferecer depois da nossa vida aqui? Paulo dizia aos Filipenses, a igreja de Filipe, o que ele dizia lá em Filipenses? Se por um lado eu estou doente e eu tiver que partir, é 1000 vezes melhor, porque partir daqui é estar no céu com Cristo. Isso é uma confiança que nós temos. Se eu continuar mais uns anos, que eu me dedique à obra de Deus. Era o que Paulo dizia, amados. Ele falava essas coisas. O mundo nada tem mesmo que oferecer ao homem, irmãos, porque infelizmente o mundo é muito mau. O inimigo tentou Adão e o levou a esse grande prejuízo, amado, que atingiu a nós. Olha, irmão, o homem conheceu a morte espiritual, Adão, e essa morte passou para nós. Nós era para não morrer espiritualmente, porque aí nós, se tivesse obedecido a Adão, até hoje quem nasceu está no livro de Adão até hoje. Né? Olha, meus irmãos, o mundo é mau e influencia negligentemente aqueles que são iludidos, amados. Muitas vezes até pessoas estão na igreja e vão, infelizmente, pensam que religiosidade é salvação. Não é não, irmão. Salvação é crer em Jesus Cristo. Salvação é ter uma vida com Cristo, que é o Salvador, amado, que veio nos libertar da escravidão do pecado, da lei e de tudo mais, amado. O importante é prioritariamente o crente seguir a Cristo. E eu quero concluir, meus irmãos. Paulo fechava a questão e levava aos Gálatas o seu próprio exemplo. Que ele não tinha, amado, de dar satisfação a homens, mas a Deus. E vocês, Gálatas, façam como eu, dê satisfação a Deus, não a pessoas que querem mudar o pensamento de vocês.
não é? Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, eu o vi pessoalmente, e hoje eu tenho convicção, a convicção do apóstolo. Amados, ao tomar conhecimento da má influência dos falsos mestres, Paulo agiu imediatamente, amado, e procurou tomar todas as providências para que aquele povo não se perdesse com aqueles falsos mestres que queriam ensinar coisas erradas sobre a circuncisão, sobre a lei e de outros costumes judaicos, né? Prosélitos das práticas judaicas, das festas, das luas, não sei o que, etc. Da abstenção de alimentos, não pode comer carne de porco, né? A igreja, irmãos, em seu nascedor, foi provada com os efeitos maléficos do mundo perverso, que deseja afastar os verdadeiros do caminho da fé. Eu quero concluir citando Sócrates. Olha o que é que Sócrates diz. Mas eu vou contar uma historinha também. Sócrates disse o seguinte: ele, um dos sábios mais importantes da história da literatura, da filosofia, certo? Que teve uma longa carreira de serviço, e ele denunciava os erros da sua época, Sócrates, e tentando elevar a moral do povo. Ele foi condenado à morte e obrigado a ingerir veneno para morrer. Sócrates, né? Mas a historinha que eu quero contar é essa. Entre os antigos gregos existia uma maratona que quem chegasse à linha de chegada não rápido, quem saísse com a sua tocha acesa, o que ganhava não era o que chegava em primeiro lugar. O que ganhava era o que ia com a tocha acesa até a linha de chegada. Meus irmãos, assim também, amado, é a vida cristã. A sua tocha é a fé em Jesus Cristo. Você não pode deixar apagar a fé que você tem em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.